Chegou um momento muito especial, o momento do estudo da Bíblia, o momento da Palavra de Deus. E eu quero convidar você que está em casa a pegar a sua Bíblia. Faça como a gente aqui, pegue a sua Bíblia, juntamente com a sua esposa, seu esposo, seus filhos, e nós vamos estudar a Bíblia agora. Eu quero desafiar você a analisar as páginas da Bíblia, ok? Antes disso, eu quero apenas mencionar aqui a nossa gratidão por muitas pessoas que estão assistindo, estão deixando seu comentário aí no chat do YouTube. E eu quero dizer para vocês que nós estaremos orando por todos os pedidos que vocês fizeram. Logo mais, quando terminarmos a transmissão aqui, nós estaremos orando por você, por pedidos de pessoas que estão passando por doenças, outras que estão até pensando em suicídio. Nós vimos ali, nós vamos estar orando para que dê tudo certo. Nós vamos estar orando para que você possa voltar a ter os seus filhos novamente nos caminhos de Deus. Nós vamos estar orando por casamentos. Todos os pedidos que foram mencionados aí, fique tranquilo que nós estaremos orando também, ok? E também eu quero apenas reforçar, as igrejas adventistas do sétimo dia, elas se tornaram agora um ponto de coleta de alimentos para que a gente possa transmitir esses alimentos depois para as pessoas, ou levar, digo melhor, esses alimentos para as pessoas necessitadas. Mas leve em consideração os decretos municipais. É possível que na sua cidade isso não seja possível, porque de repente o prefeito disse que ainda não pode ser feito. Então fale com o seu pastor, converse lá. Se isso está acontecendo na sua cidade, nós não temos o que fazer. Mas existem algumas cidades em que, na realidade, nós temos então a oportunidade de poder abrir a igreja, de ter ali um centro de coleta e podermos juntos então estarmos ligados, no atendimento a essas pessoas necessitadas. Então eu peço que você fique atento e que nós possamos ajudar as pessoas nesse momento. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia nesse instante, e o primeiro texto que nós vamos estudar está no livro de Ezequiel. Ezequiel apresenta aqui uma realidade interessante. Ezequiel capítulo 20. Abra sua Bíblia aí. Ezequiel capítulo 20. E nós vamos analisar agora o verso 12. O capítulo 20 está num contexto onde os líderes do povo de Israel buscaram Ezequiel. Os anciãos foram até Ezequiel para ter uma resposta de Deus. Era um momento de muita ansiedade, como nós estamos vivendo agora. Um momento de muita crise. Babilônia havia invadido o povo de Judá e eles estavam agora cativos. E nesse instante, os líderes de Israel pedem para que Ezequiel interceda diante de Deus, como um profeta, como um porta-voz. E sabe o que aconteceu? Na realidade, Deus disse que não iria falar com eles. Mas Deus começa a falar com Ezequiel. E Deus começa agora a falar com Ezequiel no sentido de dizer para ele: olha, esse povo se rebelou muito contra mim. Desde o deserto, eles abandonaram ídolos, eles abandonaram, ou melhor, eles seguiram ídolos, eles me abandonaram, eles abandonaram a minha palavra. E agora, eles esqueceram um ponto muito importante. Olha o que diz aí o verso 12. Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Você já parou para pensar nesse sinal que Deus deixou aqui na sua palavra? Interessante que no mundo em que vivemos existem muitos sinais, muitos sinais. Nós temos, por exemplo, a língua brasileira de sinais, a Libras, e a gente está trabalhando aí para ver se a gente consegue atender vocês, viu? Tem muitos pedidos aqui. Não é fácil, mas quem sabe em algum momento a gente consiga. Esse é um tipo de sinal que nós temos em nosso país. Existem outros sinais, como por exemplo, as próprias letras, as palavras. Eu lembro dos sinais de trânsito. Quando você vê, por exemplo, um círculo com uma letra E e um traço no meio, você sabe que você não pode estacionar ali. Existem, por exemplo, sinais além desses no trânsito, como por exemplo a própria sinaleira, Ali você tem o vermelho, que diz para você não avançar no cruzamento. Você tem o amarelo, com atenção, diz o verde que você pode avançar. A vida é repleta de sinais. E esses sinais, eles são importantes para que a gente possa se comunicar. E Deus criou um sinal muito importante que está estabelecido aqui em Ezequiel capítulo 20, verso 12. Diz o texto que o sábado é esse sinal. É esse sinal que identifica o povo de Deus em relação às outras pessoas que não seguem a palavra de Deus.
Mas o que o sábado tem a ver com o contexto final em que nós estamos vivendo? Se estamos no início do fim ou no fim do fim, não sabemos. Mas que estamos no final dos tempos, sim. Nós estudamos na transmissão do sábado passado, em Daniel capítulo 11, que desde 1798 já estamos vivendo o tempo do fim. Agora, nós sabemos que já estamos bem pertinho da volta de Jesus, mas o que o sábado tem a ver com isso? O que o sábado tem a ver com esses momentos cruciais da história do planeta Terra? Eu quero contar uma história para você que está assistindo aí. Quando eu era criança, meus pais tinham um comércio, mas antes disso meu pai viveu um drama muito interessante. Minha mãe sempre foi cristã, sempre me educou nos caminhos de Deus, meu pai era cristão e na época da juventude se afastou. E a sua família guardava sábado, a família da minha mãe guardava sábado, e eu me criei guardando o sábado. Só que quando o meu pai, na sua juventude, começou a trabalhar, ainda quando criança, ele começou a abandonar alguns princípios, e um deles foi o sábado, a guarda do sábado, que está estabelecida na Bíblia. E interessante que ele, então, com o tempo foi se desenvolvendo e ele se tornou um gerente de uma grande rede de calçados, uma loja chamada Leila Calçados. Uma grande rede de calçados que tinha na época aqui no sul do país. E interessante que o meu pai agora, ele teve que abrir mão da observância do sábado. E para minha mãe isso foi muito duro, mas ela continuou firme, me ensinando os caminhos, estudando a lição da escola sabatina, fazendo culto. E eu me criei sempre indo à igreja aos sábados. Só que meu pai, ele vivia um momento muito difícil, porque ele começou a ter sucesso na sua vida profissional, e isso exigia que ele trabalhasse no sábado, porque você que está assistindo aí sabe que o sábado é um dia talvez mais importante para o comércio em termos de venda. É o dia que as pessoas mais saem para comprar e tal, e ele agora ficou nesse impasse, e o Espírito Santo trabalhando com ele, mas quanto mais ele trabalhava, mais ele se dava bem na sua vida profissional. Até que chegou um momento que ele não aguentou mais, e ele pensou, não dá mais. Ele começou a estudar a Bíblia novamente. Lembro muito bem que o pastor Natanael Moraes começou a nos visitar na loja, mas antes disso, dessa visita, meu pai já estava incomodado. E o Espírito Santo foi trabalhando, preparando esse contato que o pastor iria novamente fazer com ele. E ele então agora começou a pensar em sair do seu trabalho. Só que isso requeriria um grande esforço. Até que chegou o momento que ele tomou a decisão. Chamou o dono da rede de calçados, Leila Calçados, seu Isidoro, e pediu para que eles fossem até a lancheria próxima onde ele trabalhava para conversar. E eles começaram a conversar, e meu pai foi expondo ali toda a situação. Olha, eu conheço a verdade do sábado, eu quero voltar a guardar o sábado, essa história que você sabe. E aquele homem que era o dono dessa rede não conseguia entender, não conseguia aceitar isso. Como que você vai deixar um emprego por causa de um sábado? E o meu pai firme. E depois de muita conversa, aí então o dono da empresa, o dono da rede de calçados entendeu que não tinha volta. Ele disse assim, tudo bem, eu gosto muito de você, Marcos. Esse era o nome dele também, como o meu. Gosto muito de você. E eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar um presente. E nisso ele pega um talão de cheque e começa a escrever. Meu pai não estava entendendo muita coisa, recebe o talão de cheque, e quando ele olha o talão ali, ou talão não, né, o cheque, digo melhor, quando ele olha a folha de cheque, ele percebe que era um valor altíssimo. E eu confesso para você, querido, querida que está assistindo aí, que até hoje eu não entendi por que meu pai não aceitou aquele presente. Meu pai simplesmente não aceitou o cheque. E a gente não consegue entender como isso pode acontecer. Um dia eu quero perguntar para ele, quando Jesus voltar, tenho a convicção de que ele vai estar na primeira ressurreição. E aí ele não recebe o cheque. E meu pai então pede demissão e agora monta a sua própria loja, o seu próprio comércio. E ele monta o seu próprio comércio com muita dificuldade. E eu lembro que eu era pequeno, comecei a participar de tudo isso, e muitas vezes a gente tinha que vender o calçado, pegar a caixa, que muitas vezes o cliente não levava, botar novamente na prateleira, para poder dar a sensação de que tinha bastante mercadoria na loja. E interessante que o meu pai agora viveu um drama, porque a loja de calçado, ela precisava trabalhar no sábado, precisava estar aberta no sábado. Só que meu pai decidiu não abrir. E nesse ínter ele retomou os estudos bíblicos. E ele tomou essa decisão, não vou abrir sábado. Só que chegou um momento que a gente ficava muito ansioso. Às vezes passava a segunda, terça, quarta, quinta e não vendia muito,
Mas era comum chegar sexta após o meio-dia, às vezes até um pouquinho antes do pôr do sol, antes de fechar a loja, ter um movimento muito grande que salvava a venda de toda a semana. Eu quero dizer para você, querido amigo, querida amiga, que eu sou a prova viva de que o sábado é um sinal de Deus e seu povo. Nunca nos faltou nada, pelo contrário, meu pai, ele havia vendido um apartamento para montar essa loja, ele conseguiu depois retomar todo o seu capital e muito mais. Mas foi necessário tomar uma decisão ao lado da palavra de Deus, ao lado de Deus e seguir o mandamento do Senhor. Eu não sei como é que você encara esse texto aqui. O texto é claro. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Eu quero que você entenda uma coisa, os judeus tinham 1521 regulamentos para tentar regulamentar o sábado, 1521 regras. E eles então criaram um monte de regras e eles foram deturpando a verdadeira guarda do sábado. Por que eles foram deturpando? Porque eles não entenderam o propósito. Deus estabeleceu o sábado para ser uma bênção para o homem. E infelizmente hoje a humanidade não entende isso. E a gente vê tanta gente desesperada. E eu quero dizer para você nesse momento que o sábado é uma segurança da manutenção de Deus. Como assim? Entenda alguma coisa. Por exemplo, o objetivo de Deus estabelecer o sábado foi para que ele pudesse ter um contato maior com o ser humano. Eu fico imaginando Adão. De repente Adão, na sexta-feira, ele olha tudo aquilo de belo que Deus havia feito. E ele começa a pensar assim, Senhor, será que eu não posso colocar mais uma listra na zebra? Será que eu não posso colocar mais uma pinta na asa da borboleta? E Deus diz assim, não, você não precisa. Estou imaginando uma situação aqui, tá? Deus disse assim para Adão, não, você não precisa fazer nada, está tudo pronto. E aí daqui a pouco Deus diz para Adão assim, vamos descansar amanhã, que seria sábado. E Adão disse assim, mas descansar do quê? Recém o Senhor me fez, eu não estou cansado. E Deus assim, não, nós vamos descansar. A palavra sábado tem a ver com cessação, com parada de atividade. Mas que tipo de atividade? E aí Adão fica sem entender o primeiro sábado e Deus diz assim, amanhã nós vamos estar juntos, em meio a essa natureza linda que eu preparei para vocês. E eu fico imaginando Adão confuso. E Deus quis dizer para Adão naquele primeiro sábado, você é mantido por mim. Não é o teu trabalho, não é o teu emprego, não é o teu salário, não são os teus clientes. Você é mantido por mim. E se você quiser ter essa segurança do sustento, guarde o sábado. Guarde o sábado. A cabeça de Adão deve ter ficado um pouco confusa, mas eu imagino que Adão, com o tempo, foi entendendo isso. A gente percebe que, infelizmente, a humanidade foi mudando, né? A gente vê, por exemplo, que com o tempo as coisas foram migrando para um outro rumo que não era aquilo que Deus esperava. Constantino foi talvez a figura mais proeminente dessa mudança. No dia 7 de março de 321, um homem que nunca quis ser o líder espiritual, ele assume a liderança teológica e espiritual agora no Império Romano. Ele então agora dirige o Concílio de Nicéia em 325, ele também agora muda a capital de Roma, ou a capital do Império, digo melhor, de Roma para Constantinopla, em 330, e isso faz com que ele se torne uma figura emblemática e um líder espiritual. E ele agora passa a tomar decisões sobre assuntos que ele não entendia. E uma das decisões a gente pode ver no edito, não é, de Constantino. Vou ler aqui, que diz assim, que todos os juízes e todos os habitantes da cidade, todos os mercadores e artífices, descansem no venerável dia do sol. Dia do sol, todos nós sabemos, o domingo, em inglês Sunday, em alemão Sonntag, dia do sol. E ele agora começa a mudar aquilo que Deus havia estabelecido para ser um presente, para ser uma bênção. Ele começa a mudar. E a gente vê isso acontecendo gradativamente. Se você for a Gênesis capítulo 2, convido você a abrir a sua Bíblia aí na sua casa. Gênesis capítulo 2, verso 3, está a afirmação aqui de Moisés, inspirada por Deus, que diz assim, Gênesis 2, 3, está na tua tela também. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Nós precisamos entender uma coisa,
muito clara. Os dias da semana não são iguais. Não são iguais. Quando a gente vai a Marcos capítulo 2, verso 27, a gente percebe que Jesus diz assim: o sábado foi feito para benefício do homem, foi feito por causa do homem, para benefício do homem, ok? Então, nós precisamos compreender isso. O sábado foi feito para nosso benefício. O sábado foi feito para estarmos em família. Tem um livro muito legal chamado Testemunhos Seletos, no volume 3, na página 25, diz que quão bom seria, quando se faz bom tempo, que os pais saíssem com os filhos a passeio pelos campos e matas, em meio às belas coisas da natureza, e eles explicassem a eles a razão da instituição do sábado. O sábado foi feito para nós estarmos com Deus. Se você ver Lucas capítulo 4, 16, lá diz que Jesus ia à sinagoga aos sábados como seu costume. Ou seja, é um dia para nós nos aproximarmos de Deus, não é dia de ir no shopping, não é dia de ler jornal ou rede social, no que eu digo questões que não são envolvidas com as questões da pregação do Evangelho, não é dia de ler notícia, é dia de estar ligado com as coisas de Deus. Sinagoga é um lugar de estudo da Bíblia. O sábado é o elo de ouro que nos une a Deus. Imagina uma corrente com 7 elos. O sábado é esse elo de ouro que faz nos tornar cada vez mais próximos do Criador. E tem muita gente desesperada aí hoje. E eu queria dizer para você, comece a guardar o sábado, descanse no Senhor, porque o sábado é a prova de alguém que confia de que Deus está no comando de tudo. Deus é o Criador, Deus é o Redentor. Durante toda a semana nos cumprir o sábado, desde o domingo, já nos preparar. Portanto, nós precisamos cuidar dos limites. Se você for a Levíticos capítulo 23, você vai ver ali um recado tremendo, não é, de Deus para todos nós em relação aos limites do sábado. Diz assim: sábado de descanso solene vos será, e então afligireis a vossa alma, aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Um dia, alguém estava me falando que convidou uma pessoa para fazer o culto de pôr do sol. Sabe, quem guarda o sábado tem esse costume de dar as boas-vindas ao sábado, antes do pôr do sol, de sexta-feira para o sábado, porque entendemos, de acordo com esse texto, de que o sábado começa ao pôr do sol, o dia começa ao pôr do sol. O capítulo 1 de Gênesis deixa bem claro: e houve tarde de manhã o primeiro dia. Então, o primeiro momento do dia é a parte escura, de acordo com o relógio de Deus. E um dia alguém me disse assim: pastor, eu convidei alguém para fazer o pôr do sol. O camarada chegou no pôr da lua. Você está rindo aí? Por que ele falou isso? Porque as pessoas não entendem que não podemos quebrar os limites do sábado. Não é pôr da lua, queridos, é pôr do sol. Temos que estar preparados antes, com a nossa família, banho tomado, cantando em volta ali da Bíblia, orando, para receber esse dia, porque de acordo com o texto de Gênesis capítulo 2, é um dia abençoado, não é um dia como os outros, é diferente de domingo, de segunda, de terça. Neemias capítulo 10, verso 31, diz algo interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Algumas pessoas elas ficam pensando, mas então não é dia de eu comprar, de eu vender? Olha que experiência interessante essa de Neemias 10, 31. Diz assim: de que trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria e qualquer cereal para vender, e nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado, e de que no ano 7º abririam mão da colheita de toda e qualquer cobrança. Nada. Não é dia de compra, não é dia de venda, não é dia de ir no restaurante. Nós devemos evitar viagens desnecessárias, a não ser que você vai viajar para pregar o Evangelho, aí é uma situação diferente. Mas agora viagens de férias no sábado, isso está escrito lá no livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 36. É dia de levantar cedo, no mesmo livro, na página 23. É dia de nós evitarmos todo e qualquer tipo de atividade doméstica. Tem uma citação desse mesmo livro na página 23 falando sobre a louça. Diz assim: recomendamos a todos que não lavem sua louça no sábado, se possível evitá-lo. Por que Deus cuidou desses detalhes? Porque o sábado é um dia de encontro com Ele. Mas queridos, tem algo muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. E eu gostaria que você não esquecesse disso que eu vou falar agora. Eu acabei não mencionando, mas olha o texto de Isaías 58. Esse texto é maravilhoso, Isaías capítulo 58.
Isaías capítulo 58, verso 13 e 14. Abra sua Bíblia aí, acompanhe comigo esse texto. Esse texto, ele nos dá aqui algumas noções de como guardar o sábado. E diz assim, Isaías capítulo 58, verso 13 e 14. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Teus próprios interesses. Tem algumas traduções que diz assim, de cuidar das tuas empresas no meu santo dia. Você que é empresário. Se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, e nem falando palavras vãs. Olha como Deus é minucioso aqui, Ele está dizendo, até as palavras devem ser diferentes no sábado. Então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra. E preste atenção no verbo agora. E te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Você está preocupado se você vai ter dinheiro para pagar as contas agora por causa dessa crise do coronavírus? Eu quero te dizer assim, guarde o sábado, confie em Deus, porque Deus está dizendo, se você guardar o sábado, Ele vai te sustentar. Não sou eu que vai te sustentar, não é o teu patrão, não é o salário, não são os teus clientes, é Deus que vai te sustentar. Confie nisso. A promessa é clara, aqueles que guardam o sábado, Deus vai sustentar. Por que os cristãos que confiam na Bíblia não se desesperam nesse momento de crise? Porque creem nessa promessa tremenda de um Deus que mantém, que cuida, um Deus que ama e que vai nos buscar. Essas epidemias que estamos vendo são mais um dos sinais da volta de Jesus. Será que você vai ter que ter outras coisas, outras epidemias, outras manifestações da natureza para acreditar de que existe um Deus que pode te proteger e te cuidar? Nós não podemos ficar sendo guiados apenas pelas questões materiais, nós não podemos confiar apenas no nosso salário, ou no dinheiro que está no banco, ou no dinheiro que não está no banco. Nós precisamos confiar num Deus que nos ama. Eu lembro que uma vez li sobre José Bates, que foi um dos pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e foi alguém que propagou muito essa mensagem do sábado, e ele estava escrevendo um folheto sobre o sábado, e a sua esposa gritou da cozinha, Bates, vá ao mercado, compre farinha para eu fazer um pão. Ele pegou, colocou a mão no bolso e tirou apenas 62 centavos. Apenas 62 centavos. E ele foi, e quando ele voltou, ela tinha dado uma outra lista, ele trouxe apenas a farinha. E ela disse assim, mas você não trouxe mais, você sempre traz mais do que eu peço. E ele disse, olha, eu só tinha 62 centavos. E o resto do dinheiro? Eu apliquei na impressão dos folhetos sobre o sábado para a pregação do Evangelho. Ela ficou muito triste e contrariada. Naquele momento ele sentiu uma impressão muito grande de ir ao correio da cidade. Ele foi até o correio. Quando chegou no correio, tinha uma carta e logo a pessoa que estava ali atendendo disse, abra porque tem dinheiro aí. E ele abriu e ele ficou muito maravilhado, porque naquele momento ele percebeu de que Deus havia sustentado ele, havia providenciado aquilo que ele precisava. Diretamente naquele momento ele foi ao mercado, comprou o que faltava, levou para casa e contou para a esposa o que havia acontecido. E depois ele continuou ainda produzindo vários outros folhetos. Queridos, Deus promete nos sustentar se nós formos fiéis na guarda do sábado. Deus promete cuidar dos seus filhos. E eu quero ler mais 2 últimos textos, lá em Apocalipse. Olha o que nós encontramos no capítulo 7. Abra aí na sua casa, abra a Bíblia. Apocalipse capítulo 7. Eu falei no início que o sábado era um sinal, não é verdade? O texto de Ezequiel capítulo 20, verso 12. E olha o que diz Apocalipse capítulo 7, verso 2 e 3. Vi outro anjo que subia no nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Selo, preste atenção. E clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Qual é o selo de Deus? Nós vimos em Ezequiel 20, 12, você pode ler o verso 20 também. É o sábado. E qual é o selo do inimigo de Deus? Você pode ver em Apocalipse capítulo 13, verso 15 em diante, diz assim, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, um poder, não é, que tomou conta do mundo no final dos tempos, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer, quantos não adorassem a imagem da besta.
a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. A marca de Deus é o sábado. A marca do inimigo de Deus é a guarda do domingo. Queridos, Deus está te chamando para fazer a vontade dEle. E eu encerro contando uma história que gosto muito. Um dia, um menino recebeu a ordem de seu pai de ficar na porteira da fazenda. E o pai disse: filho, você não deixe ninguém entrar. E o menino ficou na porteira. E de repente, chega uma tropa de soldados, gente muito bem vestida, bem armada. E na realidade se tratava da tropa de Napoleão Bonaparte. E aí então, naquele momento, Napoleão Bonaparte dá um grito e diga: menino, saia da frente, nós queremos entrar pela fazenda de seu pai. E naquele momento o menino disse assim: o senhor não vai querer que eu desobedeça meu pai. Meu pai disse que era para eu ficar aqui e não deixar ninguém entrar, portanto ninguém vai entrar. Naquele momento Napoleão Bonaparte olhou para o menino, olhou para os seus soldados e disse assim: dei-me 1000 homens como esse menino, que eu conquistarei o mundo. Queridos, Deus está esperando que você seja fiel, como a bússola é fiel ao polo, que você não tenha medo de falar a verdade, de chamar as coisas que precisam ser chamadas pelo nome. Deus está te pedindo para você tomar uma decisão nesse momento. Deus está chamando a cada um de nós para obedecermos os seus mandamentos, inclusive o sábado. O sábado é o sinal de Deus que mostra que Ele vai nos manter, vai nos cuidar, vai nos proteger e não vai deixar faltar nada, porque o texto de Isaías 58, 13 e 14 diz: eu te sustentarei. Deus está te chamando para aproveitar tudo que nós estamos vivendo no mundo agora, para entender. Quando Deus disse: guarde o sábado, não foi por um capricho dele, foi para que Ele pudesse ter um relacionamento mais próximo contigo. Foi para que a gente pudesse não só ir à igreja, mas pudesse abençoar pessoas, ser um pouquinho desse Criador em meio a um mundo de desespero e de tristeza. Será que não chegou a hora de você tomar uma decisão? Eu estou falando para alguém que não guarda mais o sábado, que abandonou os caminhos de Deus. Eu estou falando a alguém que não acreditava mais na Bíblia, mas agora está começando a acreditar. Eu estou falando para você que é ateu. Eu estou falando para você que de repente tem dificuldade de aceitar de que a palavra de Deus foi realmente inspirada. Queridos, eu vou te dizer para você, esse é o caminho, não tem outro. Siga os ensinamentos de Deus. Deus está te chamando nessa manhã para que você seja fiel. Deus está dizendo: filho, filha, chegou a hora, não brinque com as coisas sagradas. O sábado, ele foi dado como um presente para você. Não quer você também começar a guardar o sábado a partir de hoje? Se você quiser, levante a mão aí onde você está. Dê um abraço na pessoa que está do teu lado. Quem sabe no final da transmissão, ore. Peça a Deus para que você possa realmente fazer a vontade do Criador. Que Deus te use, que Deus te abençoe e que muito em breve nós possamos estar atentos a fazer não só aquilo que nos compete, mas a fazer aquilo que Deus espera que façamos, para que dessa maneira possamos ser mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus. Que Deus esteja contigo. Nós queremos agradecer a participação de você. Muito obrigado pelas tuas mensagens. Nós tivemos mais de 2.800 conexões. Cremos que nós tivemos muitas famílias, muitos amigos, irmãos que estiveram conectados conosco durante esse dia de sábado, nessa transmissão, e buscamos fazer o melhor. Obrigado pelas mensagens, obrigado pelos teus recados, pelas palavras de esperança que você mencionou para nós, de motivação, e também levando essas mensagens, essas frases, para todos que estão assistindo os nossos momentos especiais que temos realizado com todo amor e com todo carinho para você. Não se esqueça, amanhã nós temos mais um culto às 19h30 para transmitirmos mais uma mensagem de esperança até o seu coração. Um ótimo sábado, que Deus te abençoe e até lá.